E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, eu tô aqui para passar as minhas impressões iniciais do jogo Cyberpunk 2077, um game que vai ser lançado no dia 10 de dezembro de 2020 para PC, Xbox One e PlayStation 4 e que no início de 2021 vai receber versões otimizadas para a nova geração de consoles. Recebi acesso antecipado ao game de maneira gratuita através da equipe da CD Projekt Red, a quem eu agradeço. Soube que pouquíssima gente teve acesso antecipado ao game, então fico feliz que o pessoal da CD Projekt Red confiou no meu trabalho e eu joguei o game o máximo possível que o meu tempo permitiu. Então tô aqui para falar para vocês o que eu tô achando do jogo. Eu não zerei o game ainda, mas eu tenho muita coisa para falar a respeito dele. O que eu vou mostrar para vocês de gameplay aqui foi fornecido pela CD Projekt Red e assim que possível, assim que cair o embargo de vídeos, eu trago o início de gameplay, vídeos diversos falando e mostrando o game. Então, enfim, antes de tudo, eu acho muito importante mencionar que o Cyberpunk é um dos jogos mais aguardados dos últimos anos. Existe um hype absurdo em torno do game e junto vem o risco de muita gente se frustrar. E eu acho que muita gente vai sim se frustrar com o jogo, porque quando a expectativa é demais, é difícil atender as expectativas. Não significa que o jogo seja ruim, muito pelo contrário, eu tô achando que o game é muito bom. Vou desenvolver isso para vocês nesse vídeo aqui. Em relação ao gameplay, ele se passa em mundo aberto, é um jogo de RPG de ação com elementos de combate com armas de fogo e armas brancas. O jogo tem elementos de furtividade, tem um sistema de hackear. Na parte de equipamento a gente tem também roupas que agem como armaduras. Temos mods cibernéticos para melhorar o personagem, a personagem. E o game tem um grande foco em exploração e na história. Em relação à história, na campanha, o protagonista é criado pelo jogador, vai se chamar V. Então V funciona para o protagonista feminino ou protagonista masculino, e o protagonista vai ter 3 rumos de vida: nômade, marginal ou corporativo. A gente escolhe quando tá logo antes de criar o personagem, né? Qual que vai ser o rumo de vida, e o rumo de vida ele não influencia drasticamente a história, mas ele pode abrir opções únicas de diálogo em alguns momentos. O rumo da história é ditado pelas decisões do jogador e também pelas missões secundárias que o jogador fizer ou deixar de fazer. A qualidade das missões eu tô achando excelente, tanto das missões principais quanto das secundárias. Algumas missões são bem longas, tem muita informação e, no geral, a história é bem maluca e muito divertida. Não vou passar nenhum spoiler de história para vocês, mas digo para vocês que eu, quando não estou jogando o Cyberpunk, estou pensando no Cyberpunk de tão interessante que eu tô achando a história. A tradução do game em português está excelente. Eu cheguei a notar alguns erros de digitação nas legendas, mas eu não vi nenhum erro drástico de tradução, até porque eu tô jogando com a dublagem em português também. Mas enfim, tudo que eu tenho lido e ouvido no game faz bastante sentido. A dublagem em português está muito boa, mas assim, muito, muito boa. E o jogo tem um sistema que sincroniza a dublagem com o movimento labial dos personagens, que no geral funciona muito bem. Em alguns momentos eu achei que não estava totalmente sincronizado, mas de maneira geral é um sistema bem legal que deixa a gente bem imerso com o game. Eu tô jogando o jogo com uma protagonista feminina e a dubladora que fez a voz da V mandou absurdamente bem, assim, é incrível, tá? Realmente muito, muito boa a dublagem do jogo. Eu tenho uma crítica em relação à dublagem, que é o fato de que, às vezes, o tom de voz do personagem muda drasticamente, o que acaba quebrando um pouquinho a nossa imersão no jogo, e isso não seria culpa dos dubladores, foi algum problema que eles tiveram ou na direção de dublagem, ou nas informações recebidas para gravar a dublagem, até porque o game nos dá múltiplas opções de diálogo, então, enfim, a gente tem esse empecilho na hora de gravar a dublagem, mas no geral tá tudo muito bem feito, muito bem feito,
E falando de áudio, o áudio do jogo como um todo tá muito bom. Os NPCs eles têm inúmeros diálogos, vários têm sotaques próprios, até os pedestres mais aleatórios conseguem interagir com a gente de maneira interessante. Os efeitos sonoros estão muito bem feitos e a trilha sonora do game é gigantesca, muito bem elaborada. E olha que eu tô jogando com a opção de desativar a trilha sonora licenciada. Eu não tô ouvindo as trilhas licenciadas do game e ainda assim são muitas músicas dentro do jogo. Em relação aos gráficos, eu acho que os gráficos vão acabar decepcionando muita gente. Eu não vi a versão de console do jogo ainda, eu tô jogando no PC, tô jogando através de uma RTX 3080, tô com basicamente tudo no máximo, um item ou outro eu não coloquei no máximo, rodando o game em 1440p a 60 fps, Ray Tracing tá ligado, DLSS tá ativado, o game tá rodando bem, cada vez melhor, aliás, a cada atualização o jogo fica mais otimizado, tanto em relação aos drivers da Nvidia, quanto em relação a atualizações do próprio jogo. Mas ó, o game ele é em alguns momentos lindo, e em outros ele parece que tá defasado, ok? Então a nossa imersão via gráficos é ótima, porque a modelagem da cidade tá muito bem feita, modelagem dos carros, dos ambientes urbanos, os personagens, tá tudo muito bem feito, os personagens de perto tem muito detalhe, são muito bem feitos mesmo, mas algumas coisas em relação aos gráficos decepcionam. Sejam texturas que não tem tantos detalhes, reflexos esquisitos, sombras que a gente vê aparecendo na tela, pop-in de alguns elementos. Então, eu acho que os gráficos vão ser um ponto aí de polêmica em relação ao game. E em relação ao visual do jogo, como o gameplay se passa em primeira pessoa, é verdade sim que a gente praticamente não vê a protagonista ou o protagonista durante gameplay. Dá pra gente se ver em reflexo, né, em espelho, mas no geral o jogo é todo em primeira pessoa, inclusive o andamento da história, as cutscenes e tal, elas se passam em primeira pessoa. Na hora de dirigir, dá pra dirigir em terceira pessoa, e pelo modo foto a gente consegue ver também o protagonista ou a protagonista. Em relação aos controles, jogabilidade, eu demorei um pouquinho para me acostumar. Eu optei no fim das contas por jogar via mouse e teclado, e as coisas agora que eu me acostumei com a jogabilidade do game têm fluído muito bem. Eu sinto que eu tô com precisão na minha mira e nos demais comandos. Mas eu optei por ficar no mouse e teclado, que eu achei que via controle eu não tinha tanta precisão, em específico com a mira na hora de usar as armas. E aí vem um ponto meu em relação a mouse e teclado. Tem algo estranho quando a gente vai seguir NPCs, porque em alguns momentos o game limita a nossa velocidade, a gente anda no mesmo ritmo que o NPC, e às vezes isso não acontece, então no mouse e teclado isso quebra um pouquinho da minha imersão no game às vezes. Em relação a Night City, a cidade do game realmente é muito viva, orgânica, um ambiente urbano absurdamente bem construído, mas dá pra notar em alguns momentos, por exemplo, loop de personagens. Então dá pra gente notar um pedestre que fica circulando pelo bairro e ele sempre faz exatamente o mesmo caminho. Eu achei estranho, por exemplo, um momento em que eu tô numa missão principal, numa lanchonete, perto do local no qual estava rolando um diálogo, tinha um NPC comendo um hambúrguer e, tipo, o diálogo da história era longo e o NPC nunca terminava o hambúrguer. Então, é um elemento besta que eu tô citando, mas que quebrou a minha imersão no game, ainda mais considerando que é um jogo que ficou inúmeros anos em desenvolvimento e que, pelo menos pelo que a gente vê nas entrevistas de desenvolvedor, preza pelo capricho. São coisas que a gente acaba notando e que, pelo menos pra mim, eu achei que eu deveria mencionar. Em relação a bugs, eu não vou citar tanta coisa, porque não são tantos assim que eu notei, e os principais que eu estava anotando, a CD Projekt Red já eliminou através de atualizações da build de review. Então, por exemplo, quando eu comecei a jogar, frequentemente quando eu derrotava um inimigo, ele atravessava o cenário e ele dropava armas que ficavam flutuando. Mas isso parou de acontecer depois de uma atualização, e a CD Projekt Red está direto reportando bugs que eles estão corrigindo através das atualizações. Então eu não acho que a gente vai ter
grandes problemas com bugs no game. Eu acho que seria injusto eu ficar usando uma versão de testes para ficar criticando bugs que estão sendo corrigidos, né? Então, ó, de maneira geral, tô gostando bastante da minha experiência com o game. Eu tô muito curioso para seguir jogando o jogo, em especial porque a história tá muito bacana. É um game que eu acho que vai fisgar muita gente, porque é daqueles jogos que você começa a jogar e você rapidamente se distrai para poder explorar o mundo, que é muito bem construído. E aí, conforme você explora, você encontra textos que trazem um monte de informação a respeito do game, entra em diálogos que são relevantes e interessantes para a história. Você descobre um bairro onde tem uma facção inimiga e aí você resolve derrotar a facção para você poder ganhar experiência e credibilidade, e com isso você sobe o nível do seu personagem. E aí o game tem um sistema de nível que envolve aspectos distintos do personagem que, conforme são evoluídos, te desbloqueiam novas opções de diálogo ou te permitem, por exemplo, abrir uma porta à força, só que se você não tivesse força você não iria conseguir, ou você encontrar algo relacionado à tecnologia que te permite acesso a um local independente que antes você não conseguiria. Então, conforme você vai evoluindo no game, você desbloqueia muita coisa, e isso instiga muito o jogador a continuar jogando. E vale mencionar também, quanto mais a gente desenvolve o personagem, mais opções de diálogo podem aparecer, e além disso, conforme a gente desenvolve o nosso estilo de gameplay, a gente pode resolver as missões de maneiras diferentes. Então, eu cheguei a testar fazer uma missão de maneira furtiva e depois usando armas de fogo. E dá pra gente resolver as missões de uma maneira diferente. E quando a gente joga de maneira diferente, uma missão que demorava 40 minutos pode levar 10 minutos. E, além disso, fazer missões secundárias pode fazer com que a gente tenha mais opções de missões principais e que a gente chegue a um final que a gente não conseguiria sem fazer as missões secundárias. O game, sim, tem múltiplos finais. Então é um jogo que tem muito a oferecer para o jogador. É um game que me lembrou bastante a experiência de jogar Skyrim. Claro que num jogo bem mais avançado, até porque o Skyrim é de cerca de 10 anos atrás, mas é uma experiência dessas, em que a gente está num mundo muito vivo e que nos estimula, nos instiga a explorar. Então é isso, de maneira geral é isso. Eu estou gostando bastante do game, vou criar bastante conteúdo do jogo aqui no canal e devo jogar ele ao vivo também na Twitch. Meu canal na Twitch é BRKS Edu. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Agradeço também a CD Projekt Red, que me enviou acesso antecipado ao game para eu poder contar para vocês as minhas impressões. Pessoal, tamo junto. Obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui, é isso aí. Valeu, falou!